Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Então, dando continuidade para as nossas conversas sobre o aprendizado da língua inglesa, hoje eu tenho uma novidade bem interessante aqui para vocês, na descrição do vídeo, tá? Hoje eu fiquei a tarde toda preparando uma versão online, uma versão digital do meu livro As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa. Não é a versão original do livro, mas lá você vai encontrar mais de 700 palavras, porque tudo que eu estou falando aqui, tá, eu também dou o caminho para vocês aprenderem, tá certo? Então, na descrição você vai encontrar bastante coisa que, se você tomar a decisão de realmente começar a aprender inglês, você já tem ali um kitzinho de ferramentas para você começar, tá? Então, essa questão que eu vou falar hoje é para você eliminar as pausas ao falar inglês. Isso aí, na verdade, é um processo que demora um certo tempo, dependendo da sua dedicação, certo? Então, vamos lá. Então, antes de começar, eu só queria destacar, tá, que a maior parte das coisas que eu estou falando aqui, vocês vão encontrar os links na descrição. Vocês podem me interromper a qualquer momento, assim, vocês coloquem a pergunta no chat e eu já vou procurar responder no momento que a pergunta for feita. E eu queria também pedir para vocês, caso vocês achem interessante, para assinar o nosso canal do YouTube, tá? Não é exatamente esse canal que está aqui, mas eu também vou colocar a descrição no vídeo, tá certo? Porque ajuda, eu estava vendo o acesso, né, dos vídeos do canal, ele ainda é muito baixo, porque pouca gente, como o Sérgio aqui colocou no final, né, tem que dar o famoso like ali para que o vídeo possa ser exibido pelo YouTube quando alguém faz umas pesquisas semelhantes, tá certo? Então, é esse favorzinho que eu queria pedir para vocês, tá? Então, esses são os lembretes, tá bom? Eu sempre coloquei como lembrete aqui, porque às vezes eu esqueço. Bom, quando você está falando um idioma estrangeiro, é natural que você faça pausas. Primeiro, você não tem conhecimento de todas as palavras, você ainda está estudando as estruturas, você ainda não conhece. Eu não estou dizendo que você tenha que estudar gramática nem nada, mas para você não ter pausas, é necessário que você tenha uma certa familiaridade com o idioma, tá? Então, hoje eu vou falar para vocês de alguns passos que vocês podem seguir. São passos simples, mas, na verdade, o fato de você não fazer pausa significa que você alcançou a fluência na língua inglesa, tá certo? E é claro que isso requer um determinado esforço, que requer que você se dedique. Mas, se você tem um mapa para chegar em determinado local, você vai chegar lá muito mais rápido. Então, você não tem que descobrir as coisas por si só, não tem que descobrir sozinho. Eu já passei por esse caminho. Infelizmente, eu tive que descobrir muitas das coisas que eu estou contando para vocês, eu tive que descobrir sozinho. Então, eu espero que, com o que eu estou compartilhando com vocês nessas lives, possa economizar um grande tempo e também frustrações, que são coisas bastante comuns para quem está aprendendo idiomas, tá certo? Então, vamos lá. Então, o que acontece da pausa? A pausa acontece quando você deixa de encontrar uma determinada palavra, você quer expressar algum pensamento, etc. Como eu digo, você tem 4 etapas no aprendizado da língua inglesa. A primeira etapa, todos temos que passar, você não sabe a maneira certa de falar determinada coisa, tá? Então, essa é a primeira etapa, você não sabe falar as coisas. A segunda etapa, você já sabe falar, porém, você ainda não sabe falar da maneira mais correta. A terceira etapa, você já fala bem, você fala corretamente, porém, ainda falta um pouquinho, né, para você falar daquela forma que você se sente confortável. Por exemplo, a palavra bonito. Em inglês, você tem várias palavras para identificar a beleza. Então, você tem beautiful, tem handsome, tem uma que é bem complicada, né, que é exquisite, quer dizer, é uma beleza ímpar, uma beleza diferenciada. Então, são 3 palavras, mas a pessoa que está estudando, ela vai conhecer apenas uma, que é o beautiful, talvez. Então, nessa etapa, você sabe falar, você sabe expressar suas ideias, porém, você não sabe encontrar as palavras mais corretas, mas que você não consegue transmitir da melhor forma aquilo que você pensa. E a quarta etapa é a etapa que eu chamo de proficiência. Você consegue falar tudo que você quer, você consegue falar com elegância, você sabe distinguir diferentes palavras, tá, para usar, né? Até eu tenho um deck do Anki, que é uma coisa interessante.
você consegue dar uma elegância maior ao seu falar, se você consegue distinguir entre as palavras. Então, por exemplo, nesse deck, eu coloco diferentes maneiras de você usar diversas palavras, como beautiful. Aqui o Cosme, ele está citando a palavra gorgeous, também é uma palavra muito usada. Você pode ver bastante em filme, quando você está se referindo à beleza de alguém, tá certo? Então, isso é que acontece com as pausas. Então, são 4 etapas. A má notícia, eu realmente já cheguei a receber essa pergunta. A pessoa chegou para mim e falou assim, eu não quero passar pela etapa 1, pela etapa 2, pela etapa 3, para só chegar na 4. Não, eu quero chegar direto na 4, mas não existe isso. Você tem que passar por todas as etapas para você poder chegar na proficiência, na fluência, que eu chamaria a etapa 3, e a proficiência seria o último nível, tá certo? Então, isso é normal. Quando você não consegue expressar suas ideias. Uma coisa interessante que eu já notei algumas vezes, é que em alguns dos alunos meus de conversação, é que às vezes quando a pessoa está muito empolgada pelo assunto, ela consegue uma fluência enorme. Por que isso acontece? Porque a pessoa deixa de pensar que está falando em outro idioma e ela consegue, né, ela se empolga tanto que ela fala inglês sem mesmo se dar conta que está falando inglês. Isso é claro, uma pessoa que já estudou bastante, etc. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que já tem um bom conhecimento, etc., na hora que ela fica, ou ela perde aquele fluxo, né, aquela empolgação, e ela vai falar, às vezes, ela, mesmo tendo bastante conhecimento, muito estudo, ela vai falar devagar. E aí acontecem erros também que a pessoa normalmente não faz. Então, isso é importante, né? A paixão, a empolgação, né? Para você poder expressar suas ideias com fluência. Já aconteceu um caso, numa palestra que eu fui, a pessoa era europeia, falava francês, inglês e vários outros idiomas. Então, na plateia tinha uma pessoa que falava francês e o apresentador estava falando em inglês. Então, essa moça fez a pergunta em francês, o rapaz respondeu em francês e continuou a palestra em francês, sem nem mesmo se dar conta que tinha mudado o idioma. Aí o pessoal que não entendia francês pediu para ele parar e para retomar. Tá? Então, isso aí é quando a pessoa entra em fluxo, né? Ela consegue falar, ela se empolga com o assunto. Tá? Bom, e isso acontece também, né, quando a gente não conhece as palavras que queremos usar ou a gente não possui o conhecimento da estrutura de uma frase. Então, como eu sempre falo, você não aprende o vocabulário com palavras individualizadas, você sempre aprende o vocabulário dentro de frases, porque a estrutura da língua é diferente. Não faz sentido nenhum você aprender palavras isoladas. Então, como vocês vão poder ver pela descrição do material que eu coloquei aqui, das palavras mais comuns, são 700 palavras e aproximadamente quase 3.000 frases, quer dizer, é um número considerável de frases para você dar um gás bem grande no seu aprendizado do inglês, tá? Então, é importante você sempre estudar, levando em conta as frases, tá certo? Bom, e também, quando você não tem ainda esse conhecimento, tá? É natural que você pense em inglês. Até numa das lives anteriores, eu falei sobre uma técnica chamada JAM, que é Just a Minute, para você adquirir a fluência na língua inglesa mais rapidamente. Então, essa técnica, uma recapitulação bem rápida, você fala sobre um determinado tópico por 1 minuto. A primeira vez você não pode preparar nada, você só fala aquilo que vem na sua cabeça. A regra você não pode parar de falar, mesmo que você tenha que colocar palavras em português no meio. O segundo minuto, depois que você falou 1 minuto, você para, você pode organizar suas ideias e fala novamente, mais 1 minuto. Porém, você pode usar as suas anotações. E a terceira vez, você vai falar novamente por 1 minuto, e dessa vez você pode fazer ainda mais uma revisão das suas anotações, tá? Então, a regra é, você não pode parar, mesmo que você tenha que inserir palavras em português. Então, nessa regra toda, que eu vou citar aqui, esses 4 passos, você tem um processo. Então, para quem está começando, vai ser necessário adquirir um vocabulário básico, que você pode usar esse material, que é as palavras mais comuns da língua inglesa. Eu coloquei uma pequena introdução, explicando como você pode fazer. Você pode usar o Anki, que também tem um link na descrição. Esse Anki, você pode colocar essas palavras dentro do Anki, fazer um deck
que você vai ter aquele algoritmo da repetição espaçada para garantir que você vai memorizando tudo que tem lá, tá certo? Então, quando acontece, né, você pega uma ideia em que você quer falar em inglês, mas você não conhece, você passa para o português, é um processo muito lento. Porque o que acontece, a língua, o que é a língua? Basicamente, você está transmitindo uma ideia para alguém. Então, você tem uma ideia, nós falamos português, nós pegamos essa ideia e verbalizamos em português e depois verbalizamos também em inglês. Quer dizer, é um processo, você sai da ideia, vai para a sua língua nativa, para depois chegar no inglês. E ao contrário também, você ouviu algo em inglês, você ouviu em inglês, traduziu para o português, para só então chegar na ideia. Um passo vital para você atingir a fluência, para você não ter pausas, é você eliminar esse passo intermediário, que é você sair da ideia para o inglês, passando pelo português. Tá? E como é que você consegue isso? Com muita exposição ao idioma e essas 4 sequências que eu vou citar para vocês. Mas o primeiro desafio, o mais importante, é eliminar essa etapa intermediária, que é você pensar em português. Então, ideia, português, inglês. Inglês, português, ideia. Não, você tem que cortar essa fase intermediária, que é você pensar em português. Vocês devem estar pensando que isso é uma coisa muito difícil, mas não é, tá? Isso aí você vai, naturalmente, você vai conseguir, desde que você, né, se exponha bastante à língua inglesa e você faça de uma tal forma, tente falar de uma maneira rápida. Aquela técnica que eu falei do jam, just a minute, né, é uma técnica que vai te ajudar muito, porque você vai passar de uma etapa que você vai ter que preparar um tópico e gradualmente você vai aperfeiçoando. E eu sempre falo, para você aprender o idioma, é importante que você pratique todos os dias, mesmo que seja por muito pouco tempo. Quem estuda todos os dias, estuda menos e aprende mais, tá certo? Bom, o que a gente vai fazer? Então, eu vou mostrar para vocês agora os 4 passos para você chegar lá. Primeiro, esse é bem simples. Você vai criar o hábito de pensar em inglês. Para isso, você já vai ter que ter um determinado vocabulário, um vocabulário básico, tá? Mas nessa etapa, você vai pensar em coisas simples. Você não vai usar frases muito sofisticadas, nada disso. E para te ajudar nisso, né, esse material que eu coloquei aqui na descrição vai te ajudar bastante. E como é que é isso? Por exemplo, na sua casa, você vai criar um ambiente de imersão. Você pode, por exemplo, colocar etiquetinhas post-it em todos os móveis, por exemplo, na porta, você vai lá e coloca door e microphone. Aqui eu tenho uma webcam na minha frente, tem um microfone também. Então, você vai memorizando as palavras em inglês do seu ambiente, tá certo? Então, você vai criando o hábito de pensar em inglês, mesmo que seja uma frase. Eu vou dar um exemplo para vocês, que quando eu dava aula para crianças, assim, na faixa de 6 a 7 anos de idade, eu tentava fazer que tudo fosse uma festa. Então, é lógico que essas crianças não tinham conhecimento do inglês na primeira aula, mas a primeira coisa que eu fazia era ensinar algumas frases para as crianças. E eu fazia isso dentro de um contexto de diversão. Então, por exemplo, eu pedia para as crianças assim, please, e primeira coisa, repetir, né? Teacher, please repeat, né? Isso é uma frase que eles tinham que aprender. Eles aprendiam a me dizer boa noite, né? Good evening, teacher. E uma coisa muito interessante, eu tornava o erro uma coisa assim que era uma festa, né? Então, eu ensinei para eles uma frase assim, sempre que eles errassem, eles tinham que levantar, que as criancinhas levantar, mexer a mão e falar assim, teacher, I forgot, né? Eu esqueci, I'm sorry. Então, era muito engraçado, porque as crianças ficavam loucas para errar, para poderem levantar e poder falar essa frase, tá? Porque, novamente, o erro é uma coisa que todo mundo tem que ter. Sem errar, você não vai aprender, tá? Então, você vai, para criar esse hábito, eu falei dos objetos que você tem na sua casa, e você vai ter também, determinadas frases que você vai memorizar. Por exemplo,
I'm going to have dinner now. I'm going to have lunch now. Quer dizer, eu vou jantar, eu vou almoçar. I'm going to have breakfast. Então, são pequenas frases. Vocês podem pensar que é pouquinho a coisa, etc., mas não é. Porque o inglês é uma coisa, se você for pensar pela ótica de um curso tradicional de inglês, para você chegar na proficiência, são 8 anos. E da forma como eu estou falando para vocês estudarem aqui, se vocês fizerem direitinho, e tem uma pré-condição que eu vou falar mais no final, se vocês fizerem isso direitinho, vocês vão chegar na fluência em menos de 2 anos, tá? Lembrando, fluência é uma coisa, proficiência é outra. A fluência é quando você consegue se expressar fluentemente, sem hesitações, sem pausa, etc. A proficiência já vai mais além. Você, por exemplo, vai poder escrever super bem, tá? E você vai ter um repertório de palavras mais sofisticadas, etc. Aí vai um pouquinho além da língua inglesa, eu julgo que para você chegar na proficiência, você tem que ser uma pessoa que lê muito em português, que tem que ter uma cultura geral boa, que tem que ter interesse por muitos assuntos, etc. Não é estritamente uma coisa da língua inglesa, ok? Bom, então, você tem a fluência, eu já conheci pessoas que eram extremamente fluentes, mas quando eu dava aulas para ela sobre proficiência, quer dizer, perguntas mais complexas, interpretação de texto mais sofisticado, as pessoas não conseguiam, tá? Então, é importante diferenciar isso aí. Então, o que eu digo é o seguinte, você vai chegar na fluência em 2 anos ou menos, ou seja, você vai poder viajar para o exterior, você vai poder se comunicar muito bem com qualquer pessoa, você vai entender, etc., se você se dedicar e seguir esses passos aqui. Então, o primeiro passo é criar o hábito de falar inglês, e você sempre pensa em inglês em frases completas. Então, lembra que eu falei para vocês algumas frases no comecinho? Então, você vai tentar ampliar o seu vocabulário. Lembrando, o material das expressões idiomáticas, que tem o deck do Anki, que você já pode usar, mais o material das palavras mais comuns da língua inglesa, você já vai ter cerca de 5.000 palavras ali dentro. E não é muita coisa, tá? Com 250 palavras, você já consegue entender de 60% a 70% de um texto em inglês, tá? E com o software de repetição espaçada, você vai aprender essas palavras e nunca vai esquecer. Então, o segundo passo é você pensar em inglês com frases completas. E o terceiro passo, aí sim, você já vai começar a especializar o seu inglês, ou seja, você vai usar o que a gente chama de inglês funcional. É o inglês que você vai usar em determinadas condições. Por exemplo, aqui você tem a imagem de um posto de gasolina. Se você for para os Estados Unidos, a forma como você abastece seu carro lá é bem diferente da forma como você abastece aqui. Tem uma frase que você tem que aprender, se você for para lá. Então, você mesmo vai abastecer seu carro, mas você não faz o pagamento com o atendente que está perto da bomba de gasolina. Você tem que entrar dentro da loja, você vai conversar com o atendente, vai falar assim, please, $10 on pump 5, quer dizer, $10 na bomba número 5. Então, o que eu quero dizer para o inglês funcional é você aprender as frases para determinado assunto, tá certo? Ali, no caso, você tem ali as pessoas no restaurante. Então, o conjunto de frases que você vai usar num restaurante também são diferentes. Por exemplo, você pode falar assim, waiter, please, can I have the menu? Posso ter o menu? Posso olhar o menu? Ou, waiter, please, can I have the bill? Pode mandar a conta? Então, são frases que você vai estudar. A outra aqui, né? É a mocinha aqui embaixo. Asking directions, quer dizer, você vai desenvolver algumas frases para você pedir orientação. Por exemplo, a moça quer saber como chegar em tal lugar. Please, could you tell me the way to the Buckingham Palace, por exemplo? Tá? Então, são conjuntos de frases, eu diria que cada uma dessas situações, se você juntar 10 a 15 ou 20 frases, é suficiente. Tá? Ali no último lugar tem o hotel também, você vai ter um conjunto de frases que você vai usar. Um site que eu considero maravilhoso para você obter esse tipo de informação é o Pinterest. Então, se você for lá no Pinterest, colocar phrases for, por exemplo, for restaurant phrases, por exemplo, ou hotel phrases, gas station phrases, por exemplo, você vai ter uma imagenzinha que vai ter toda a relação das frases que você vai fazer. Mas é importante, não é uma coisa passiva.
você pegar aquele conjunto de frases, você imprimir e pronto. Não, se possível, coloque essas frases dentro do software Anki, use algum serviço de digitalização de voz, como eu já falei anteriormente, tá? Como o IBM TTS, TTS é Text to Speech. É só você fazer uma busca na IBM, IBM Watson Text to Speech, eles fazem uma versão demo que você pode colocar frases curtas ali e ele grava para você em diferentes vozes, diferentes sotaques, americano, australiano e por aí vai. Tá? Então, esse é o terceiro passo. Você já dominou o vocabulário básico, você decorou a sua casa com os post-its para você se lembrar do que cada elemento dentro da sua casa significa. Você depois vai começar a imaginar o seu dia usando essas frases. Você levanta, I'm waking up, I'm going to the bathroom, I'm going to have lunch. Então, você começa a verbalizar mentalmente, tá? Se você tiver uma pessoa que também queira aprender com você, você pode fazer isso em conjunto, mas o primeiro passo é você verbalizar. E no terceiro passo, você já extrapola esse ambiente para fora da sua casa, para as diversas condições que você encontra no seu dia a dia, tá? Então, esse é o terceiro passo, é o inglês funcional. E o quarto passo, que eu acho fantástico, é você, por exemplo, na lista Aprendendo Inglês, todos os dias eu mando uma piadinha, tá? Então, você vai lá ler a piadinha e você pensa em como você iria contar aquela piada para outra pessoa, tá certo? Ou uma frase, então você tem que contar aquela história para outra pessoa. Isso é muito poderoso, tá? Só lembrando, são 4 passos. E esses 4 passos são em sequência. Então, você tem que começar lá do passo 1, que você vai começar a ampliar, né, o seu vocabulário, os objetos dentro da sua casa, etc. O segundo, você vai começar a imaginar situações, você vai falar com você em inglês o tempo inteiro, tá? As coisas que você faz no dia a dia. No terceiro passo, você já vai sair de casa e vai pensar nas diversas situações que você encontra ao longo do seu dia e pensar nas frases daquilo. Eu citei aqui o Pinterest, eu vou colocar aqui na descrição, não coloquei ainda, mas é um recurso que eu adoro, é muito poderoso, e sempre lembrando de você usar um software de repetição espaçada para você não esquecer. O software de repetição espaçada, ele faz o quê? Ele vai te expor a informação no momento que você está a ponto de esquecer. Tá certo? Muita gente que eu conheço fica muito frustrada porque esquece. Mas esquecer é um processo fisiológico normal do ser humano. Nós todos esquecemos. Não faz sentido nós juntarmos na nossa cabeça um monte de lixo. Então, o cérebro tem um processo natural de esquecimento. Porém, ele não sabe qual é a informação que você quer reter. Então, é necessário que você faça um esforço consciente para reter a informação que é importante para você. E é isso que faz o software Anki, e existem vários outros, tá, que implementam o algoritmo da repetição espaçada, ok? Bom, então, como eu já tinha falado, você tem que seguir esses passos, 1, 2, 3 e 4, exatamente nessa ordem. Você não vai conseguir fazer um relato de uma história se você não tem um vocabulário básico, se você não pensou no inglês funcional, se você não passou por aquela etapa de você verbalizar, imaginar todas as ações que você está fazendo no seu dia a dia, certo? Então, você tem que seguir exatamente nesta ordem. E, como eu falei, né, você pode fazer isso mentalmente, tem muita gente tem vergonha de falar inglês porque acha que vai errar, ela acha que todo mundo está prestando atenção no que ela fala e está louco para ela fazer um erro, para cair, de dar risada, isso não acontece, mas muita gente pensa que perde a dignidade ao errar, tá? Então, esse método aqui é infalível, porque você não está se expondo, você está só pensando e... Se bem que muita gente, nós temos, né? Eu tenho também. Às vezes a gente tem uma vozinha lá dentro da cabeça da gente, fica só falando. Nossa, mas você é uma besta, hein? Você não aprende esse negócio. Então, você tem que calar a voz dessa pessoa. Tá? Tem algumas técnicas para fazer isso, mas isso é verdade. Tá? Eu não sei se alguns de vocês já teve essa experiência dessa coisa. Ah, você não vai conseguir. Isso não vai dar certo. Aquela voz chata que fica na sua cabeça, tá certo? Então,
Você tem que calar essa voz, porque senão tudo que eu estou falando aqui não vai adiantar de absolutamente nada, tá bom? Bom, e outra coisa, né, só para destacar novamente a questão do erro, tá? Não existe uma maneira conhecida de passar do desconhecimento total de idioma à fluência perfeita sem errar. Aquela história do Matrix, né, que ele faz o download lá de um conhecimento, né, que nem o Neo naquele filme, I Know Kung Fu, né? Você, no instante, o cara sai lutando feito louco lá. Não existe isso, tá? Você tem que errar. E errar é saudável. E ninguém vai te culpar pelos erros, tá certo? E, importantíssimo, celebre as suas vitórias e seja grato. Principalmente quando a gente está começando a aprender um idioma, a gente vai errar muito. A gente vai pegar um texto, a maior parte do texto a gente não vai conseguir entender, mesmo porque a gente vai ter aquela vozinha falando na cabeça da gente, puxa vida, eu não entendi nada, eu nunca vou conseguir aprender. Aquela vozinha que fica lá te derrotando, jogando para baixo, etc. Então, você tem que inverter o seu pensamento. Você não tem que pensar... Aliás, você nem pode usar a palavra não, né? Que a palavra não já traz uma conotação negativa. Você tem que inverter o seu pensamento e pensar que o importante é o que você aprendeu, que você está progredindo, e que hoje você sabe 10, amanhã você sabe 11, 12, 13, assim, é um processo de melhoria contínua. A gente tem que sempre pensar que é um processo, né, constante, né? E aprender o inglês é um processo. Você vai sair do zero e vai chegar na fluência, tá? E muito mais rápido do que os 8 anos. Com o que tem aqui na descrição do vídeo, você já consegue se virar muito bem, tá? Agora, muito importante, se você não seguir mais esses 3 passos, que não tem nada a ver com inglês, tem mais a ver com atitude, tá? Nada do que eu estou falando vai funcionar, certo? Então, primeiro, você tem que decidir o que você quer, tá? E outra coisa, uma vez que você defina aquilo que você quer, você tem que pensar no que você vai fazer para acompanhar aquilo. Aqui nesse ponto é que entra a voz desmotivadoras, tá certo? O que é isso? São aqueles mitos. Eu vou falar alguns. Não consigo aprender porque sou muito velho. A melhor época para aprender inglês é quando eu sou criança. Eu não tenho o gene de aprender inglês. Então, tudo isso são coisas que atrapalham a gente. Ao invés de você focar naquilo que você não quer, você transforma isso em uma afirmação positiva, que vai te fazer bem. Gente, uma coisa que eu até gostaria de perguntar para vocês. Quando você pensa assim, eu não vou conseguir, eu vou contar o que acontece comigo fisiologicamente. Eu sinto um mal-estar aqui no peito, sabe? É uma coisa assim, parece, e também eu começo a suar frio. Quando eu tenho que fazer alguma coisa e vem aquela voz e fala assim para mim, você não vai conseguir. Tá? Eu me sinto dessa forma. E esse sentimento, ele vai te puxar para trás, tá certo? Ele vai te impedir de alcançar o que você quer. Então, aqui tem a pergunta, vou até colocar aqui a pergunta do Juslan, que é uma pergunta que tem a ver com o que eu estou falando, né? O Juslan diz que ele não sabe como comemorar essas pequenas vitórias e também quer saber como medir o conhecimento adquirido, tá certo? Então, eu vou falar assim, a questão do que você quer, tá? Eu digo para mim mesmo, eu sou muito velho para aprender inglês, aí eu posso mudar esse pensamento para um outro. Não existe idade para aprender inglês. Qualquer pessoa consegue aprender inglês em qualquer idade da vida. Aí você pode pensar assim, tem gente que conseguiu aprender inglês na minha idade? Aí você certamente vai encontrar um monte de exemplos de pessoas que conseguiram aprender inglês, até uma certa... Inglês, e não só inglês, vários outros idiomas. Tem um poliglota que chama Steve Kaufman. Ele fala, né, dezenas de idiomas. Ele tem 75 anos e a cada ano ele está aprendendo um idioma novo, tá certo? E você vai pensar, não, esse cara é fantástico. Não, ele teve dificuldades. Muitos dos poliglotas que você encontra os depoimentos no portal Aprendendo Inglês, que toda semana eu publico um vídeo lá sobre algum poliglota, sobre alguma metodologia, você vai ver que eles tiveram dificuldades no começo. Porém,
eles conseguiram ter progresso no aprendizado do idioma, dos vários idiomas que eles aprenderam, a partir do momento em que eles resolveram adotar uma estratégia própria, que é o que eu estou fazendo aqui para vocês. Eu estou dando uma estratégia, porém, essa estratégia não é um mantra que vocês têm que seguir cegamente, não. Eu estou dando um caminho que funciona, porém, vocês têm que adaptar aquilo para a maneira como vocês se sentem melhor. Então, Juslan, voltando para a sua pergunta, como comemorar essas pequenas vitórias? Então, eu disse ali, quando eu vejo alguma coisa, aquela voz, né, que ela me diz que eu não vou conseguir, etc., ela me faz mal. Aí eu tento passar, aí eu penso assim, eu peguei um texto, eu entendi 10% do texto, eu falo, puxa vida, eu sou uma pessoa realmente fantástica. Nossa, eu consegui entender 10% daquele texto e você se sente alegre. Então, você induz em você mesmo um sentimento de alegria. Eu fazia isso muito e é uma coisa fantástica, porque eu me sentia muito bem. Tá? Eu consigo me fazer sentir bem quando eu penso, eu penso nas coisas positivas e não nas negativas, porque, como eu falei, fisiologicamente eu me sinto mal. Quando eu dou vazão, eu deixo correr, né, essas frases derrotistas, não consigo aprender, eu não vou conseguir, eu já passei da idade, eu sou velho, etc. Tá certo? E como medir o conhecimento adquirido, isso aqui é fantástico. Por quê? Você tem que ter mecanismos para você medir o seu progresso. Nas páginas do portal Aprendendo Inglês, todo o texto eu coloco a versão em inglês, a versão em português, e embaixo tem uma tabela. Essa tabelinha é uma relação das palavras encontradas no texto com o número de vezes que elas aparecem, que elas ocorrem. Mas essa tabela não é para você usar como memorização. Não, longe disso. Por favor, não façam isso. Essa tabela serve apenas para você medir o seu progresso. Então, no meu curso, From Zero to Hero, de inglês, ele dura 6 meses. Então, o que eu falo que é muito importante para os alunos? Na verdade, não são lições, a gente chama de steps, né? Porque é 1 por semana, mas, na verdade, a pessoa não precisa fazer 1 por semana. É importantíssimo que, por exemplo, depois que você chegou no 4º step, você volte no primeiro, e para você ver a mudança que houve. Quer dizer, você não é mais a mesma pessoa. Você já adquiriu novos conhecimentos, você já ampliou, né, o seu vocabulário, o seu conhecimento das estruturas. Então, na hora que você vê aquilo, você fala, puxa vida, eu estou progredindo, eu melhorei. E isso é fundamental para você ter consciência, né, que você está progredindo, que você vai conseguir, que é uma coisa que você tem condição de fazer, tá certo? Então, Juslan, põe aí no comentário, não sei se você tiver mais alguma dúvida, mas é um processo que você tem que fazer, tá? Você tem que se sentir bem. Então, a pergunta, o que você quer, tá, com o inglês? Eu, por exemplo, o que me motivou? O prazer da leitura. Eu queria aprender a ler inglês porque eu tinha uma quantidade enorme de literatura que eu queria ter acesso. E ler, para mim, é uma coisa extremamente prazerosa. Eu não consigo viver sem ler. Todo dia antes de dormir, eu tenho vários livros do lado da minha cama, e eu tento ler no mínimo por 1 hora antes de dormir, tá certo? Porque durante o dia eu estou gastando muito tempo nesse projeto Aprendendo Inglês. Gastando não, estou investindo, que é uma coisa que também me dá muito prazer. Dá muito prazer para mim ver as pessoas que vêm aqui conversar comigo nas lives, e eu poder passar aquilo que eu aprendi em mais de 40 anos, né, da língua inglesa, poder passar para as pessoas, e talvez, né, eu possa ajudar algumas delas a realmente dar esse passo importante na vida, que é aprender inglês. Então, no meu caso, foi a leitura. Tem outras pessoas que a motivação principal é ter progresso na carreira, poder viajar. Uma das pessoas que eu conheci, ele queria aprender inglês porque ele queria levar o filho na Disney, o filho novinho, e ele queria que o filho dele visse que ele conseguia se virar, conversar com todo mundo, em todos os lugares, sem precisar de ajuda de ninguém. Então, nós temos que ter isso aí. O que nós queremos, tá certo? Precisamos evitar os pensamentos negativos, aquelas coisas que não... Por exemplo, você define, eu quero para isso. Mas se você deixa aquela vozinha lá na sua cabeça ficar falando para você que você não vai conseguir isso, aquilo, né, você vai ter um sentimento ruim e certamente você não vai conseguir. Voltando no meu caso, eu estava aprendendo a ler inglês e a primeira vez que eu peguei um livro não simplificado,
eu tive uma dificuldade enorme para a leitura. Eu já tinha passado pela etapa dos livros simplificados, já tinha lido todos os livros ao meu alcance, mas na hora que eu fui dar aquele passo para ler um texto de literatura, gente, foi terrível. Eu não consegui ler. Aí eu pensei, né? A frase derrotista, eu nunca vou conseguir ler esses livros. Mas, felizmente, para mim, não sei porquê, eu resolvi pegar o livro e ler o livro inteirinho sem olhar no dicionário, que era o processo que eu estava fazendo. Eu estava olhando tudo no dicionário. E você não precisa olhar tudo no dicionário. Lembra que eu falei das questões funcionais? Você não precisa memorizar as frases de todos os eventos. Eu estava até olhando hoje aqui, para preparar essa aula, tem uma imagem, vocês viram no hotel, né? Tem a moça ali comendo vários tipos de coisas. Eu não sei o nome das especiarias de padaria, eu não sei o nome de todas elas em português. Eu tenho que chegar para a atendente e falar, o que é isso aqui? Né? Aí ela me fala um nome lá que talvez eu nunca ouvi. Então, às vezes, a gente é muito rigoroso consigo mesmo, na língua inglesa, a gente exige nós mesmos um conhecimento que nós não temos em português. Tá? Eu não sei o nome de todos os utensílios de cozinha, eu não sei, em português, tá? E muito menos em inglês. Eu não sei o nome de todos os pratos que existem. Enfim, tem muita coisa em português que eu não sei. Por que eu vou querer saber o nome dessas coisas em inglês, tá certo? Então, voltando aqui na questão do funcional, você vai gradualmente aprendendo, né, aprendendo as frases dos ambientes nos quais você interage. Tá certo? Não tem sentido algum você se dedicar tempo a memorizar coisas de um ambiente que você nunca frequenta. Então, eu criei um deck do Anki sobre kitchen utensils, né, utensílios de cozinha. Porque dentro do grupo do curso Aprendendo From Zero to Hero, tinha uma pessoa que gostava muito de cozinhar, e eu fiz isso para ele. Foi bom que eu também aprendi, tá? Mas eu não sabia o nome daquelas coisas mesmo em português. Então, isso daí é muito importante, tá? Então, é o seguinte, primeiro, o que você quer? E acredite, tá? Não deixe aquela voz te falar que você não vai conseguir. Então, quando você tem um pensamento desse negativo, você tem que refrasear para o equivalente positivo. Estou muito velho para aprender. Não. Você vai falar assim, dá para aprender um idioma em qualquer idade. Ou segundo, eu não tenho gene do inglês. Você fala assim, não existe nada, não tem nada, você pode usar não, tá? Você pode falar assim, qualquer pessoa consegue aprender inglês. Enfim, para qualquer, não tenho tempo. Você fala assim, não tenho tempo. Aí você pode falar assim, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Tá certo? E uma coisa que eu aprendi também no trabalho, né? Eu evitava o máximo possível dar desculpas. Eu nunca dava desculpa. Eu preferia assumir um erro, mesmo que não fosse meu, do que dar uma desculpa. Porque eu acho que a desculpa é uma coisa terrível, porque, na verdade, em psicologia você tem até um tempo para isso, que você está arrumando um esquema de compensação. Quer dizer, você tem uma coisa que você realmente é responsável, você é responsável por aquilo, mas você não quer assumir a culpa, então você usa esse esquema de compensação. Mas também, né, aconteceu isso, tal. Tá? E outra coisa, o terceiro passo, permita-se receber essa dádiva. Tá? Você é uma pessoa boa, você merece ter tudo de bom que essa vida, né, está te oferecendo. Tá? Então, são esses 3 passos. Uma coisa que eu tenho enfatizado bastante nessas nossas conversas, que são coisas que não acontecem em cursos tradicionais de inglês, ninguém vai ter esse tipo de conversa que eu estou tendo com vocês, porque tem um lado psicológico muito forte. E eu estou falando isso porque, infelizmente, eu fui responsável também não fui orientado, era muito novo, por fazer com que pessoas desistissem de estudar inglês, porque eu focava exclusivamente na língua. Mas eu diria que existem tantos fatores periféricos no aprendizado do idioma, tá, que o aprendizado do idioma em si, eu diria que é a coisa mais fácil que tem. O mais difícil é você assumir a atitude correta, você acreditar, né, você definir o que você quer e você se permitir receber essa bênção. Que todo tipo de conhecimento, todo tipo de habilidade que nós temos é algo que vai ser benéfico para a gente, tá? Que vai trazer progressos materiais, progressos pessoais e tudo mais. Tá? Então,
no curso From Zero to Hero, nós falamos que tem um tripé. Um deles é o idioma, o segundo deles é aprender a aprender, que tudo isso que eu estou falando é o aprender a aprender. Tá? Você desconstruir os mitos de aprendizado, as crenças limitantes e etc. E o terceiro é você fazer planejamento. Você tem que saber exatamente onde você vai estar hoje, amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Tá? Você tem que fazer planejamento curtíssimo, de curto, de médio e de longo prazo, para que todo dia você acorde e saiba o que vai fazer. Na lista Aprendendo Inglês, eu mando para vocês todos os dias duas mensagens, uma às 6 da manhã e a outra meio-dia. A das 6 da manhã é historinha, e a do meio-dia é um phrasal verb. E na segunda-feira eu mando uma relaçãozinha de textos que vocês podem usar para conversação. Olha só, o tópico para conversação vocês podem usar para praticar, recontar a história. Você lê o texto 1, 2, 3 vezes, e depois você ensaia na sua cabeça contar aquela história para outra pessoa. Enfim, é um método completo que vocês podem desfrutar, né, apenas com o material do Aprendendo Inglês. No curso From Zero to Hero, o que acontece? É que esse planejamento já está feito. Você tem um caminho, né, de 6 meses para você fazer. Isso, às vezes, é importante. Mas, como eu disse, vocês, no Aprendendo Inglês, se você se programar para estudar o que foi apresentado na segunda-feira e o que eu apresento todos os dias, pode ter certeza, e seguindo o que eu falei aqui hoje, que em menos de 2 anos você vai atingir a fluência na língua inglesa. Vocês acreditam em mim? Diz aí no chat se acreditam ou não. Pode acreditar, hein? Bom, então vamos lá. Bom, aqui, vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Eu gostaria de lembrar também que as lives, geralmente eu edito, eu tiro alguma coisinha, né, ruído, alguma coisa que atrapalhou, eu torno a publicar no portal Aprendendo Inglês, no mesmo endereço, Aprendendo Inglês/lives, né? Ô, Lindomar, obrigado. Que bom saber que você... O Lindomar aqui está falando que acredita em mim. Muito obrigado, Lindomar. É porque o que eu falo, às vezes, né, fica assim, muito da minha metodologia, ela é contra-intuitiva e ela vai contra muito daquilo que a gente acredita, tá certo? Então, para mim, é muito difícil, às vezes, conseguir transmitir essa ideia, que é uma ideia que eu já vivenciei, tá? Eu já tive vários obstáculos no meu aprendizado do inglês, até na primeira aula de inglês que eu tive muita dificuldade de responder uma pergunta para o professor e o rapaz estava do meu lado, né? A gente era tudo criança, de 14, 15 anos. O rapaz chegou e falou para mim assim, poxa, cara, mas tu é burro, hein? Nossa, para mim foi como se se tivesse um buraco no chão, eu entrava dentro daquele buraco e saía. Mas assim, como eu disse, a minha paixão era a leitura. Então, a minha paixão pela leitura, eu não tinha ninguém para me orientar, para falar isso que eu estou falando para vocês. Tá? Essa paixão pela leitura me fez prosseguir. Todos os obstáculos, em algum momento, eu já cheguei a desistir algumas vezes, mas depois eu sempre voltei. Graças a Deus eu voltei, porque me abriu tantas portas na vida, portas, né, satisfação pessoal, né, como eu digo, da leitura, a satisfação profissional, que eu tive um progresso na minha carreira, né, bastante grande. Eu cheguei numa posição, eu já estou aposentado, mas eu cheguei numa posição que eu nunca sonhei que eu conseguiria. Então, realmente, né, foi uma coisa muito rica para mim. E eu estou aqui, tá, para ajudar vocês. Então, toda semana eu publico um artigo novo, né, no portal Aprendendo Inglês, estou sempre escrevendo, tem as lives. Tá? Às vezes vocês podem pensar que é uma coisa repetitiva ou não, mas é muito importante reforçar esse conceito, porque, como eu disse, são ideias contra-intuitivas. Quer dizer, são coisas assim, pô, esse cara está falando bobagem, né? Então, para mim, é muito importante que vocês, né, que eu consiga convencer vocês que eu estou dizendo, porque vai economizar muito sofrimento. Aqui a Eliane Cabral também, obrigado, Eliane. Fico feliz de saber que vocês estão acreditando, tá? E como eu disse, tá, é difícil em alguns momentos, mas eu estou aqui para ajudar vocês a vencer esse caminho, porque a recompensa, ela é muito grande e ela vem. Podem acreditar em mim, tá bom? Lindomar, muito obrigado aí pelas suas palavras, tá? Uma coisa interessante
é que ao longo de todos esses anos, quer dizer, esse projeto começou em 1999, quer dizer, já tem 21 anos. A lista Aprendendo Inglês já chegou a ter 35 mil pessoas, tá? Mas é muito difícil eu ter um feedback, né, desse mundo de gente, que se você for pensar, é uma pequena cidade, né? Mas o fato de ter esse número grande de pessoas já é um indicativo de que as coisas estão dando resultado, né? Bom, aqui, deixa eu responder mais algumas perguntas aqui. O Pierre, né? Ele pergunta, será que o inglês permanecerá conosco assim como a nossa língua nativa? Eu diria que sim, tá? O inglês não tem como você escapar, porque o inglês tem em tudo quanto é lugar. Você liga a televisão, você tem as séries de TV, elas estão em inglês. Você tem a internet, você vai ler texto em inglês o tempo inteiro. Quer dizer, é uma língua que ela está presente. Então, uma vez que você chegue na fluência, eu acho que vai ser muito difícil você perder essa fluência, justamente por isso, porque é um idioma universal. Você precisa dele para tudo. Certamente, no seu trabalho, você vai ter necessidade disso. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, trabalha numa multinacional, ele todos os dias fala com pessoas da Índia, da China, da Bélgica, dos Estados Unidos, etc. E ele aprendeu inglês como? Conversando com essas pessoas, porque tinha a necessidade. E fala hoje fluentemente, sem mesmo ter passado por um curso formal de inglês, tá? Então, Pierre, eu diria que você pode ficar tranquilo, que você não vai perder essa fluência, tá certo? Bom, então, o Luiz... obrigado, Luiz. Eu fico feliz em saber também. Realmente, eu só voltando, no começo, eu comecei esse projeto porque eu via a enorme dificuldade do pessoal de informática. Eu comecei a trabalhar em informática em 1986, tá? Num banco, e as pessoas saíam da universidade de renome como Unicamp, USP, não sabiam falar inglês. Ler inglês, né? Na verdade é o ler, que é muito mais fácil do que falar. E a minha missão, falei, não, eu tenho que resolver esse problema, porque não é possível esse povo ficar sofrendo tanto, tá? E já se passaram 20 anos, eu agradeço a Deus por não ter desistido, porque às vezes, né, dá muito trabalho, e realmente dá trabalho, só para mandar essa newsletter que vai na segunda-feira, tá? Ela dá um trabalhão, eu passo o domingo inteiro praticamente fazendo isso daí, tá? E eu fico feliz, né, de estar podendo colaborar com as pessoas. Aqui é o Sérgio. Ô, Sérgio, depois me explica melhor aqui por que você acha incapaz de aprender. Talvez esteja contextualizado alguma fala minha, mas se você me der mais algum detalhe, talvez eu possa conversar. Está aqui o Sérgio, vamos lá. Olhe os botões... isso aí é o quebra-língua, né? Qual bruxa travesti? Olhe os botões de qual relógio SWAT? Witch, né? Por aí vai. Isso aí eu não vou me arriscar, não, Sérgio. Isso aí vai... é muito legal. Vou colocar aqui na tela para todo mundo ver. Free switch... não vou me arriscar. Tá bom, Sérgio. Essa é muito legal. Eu tenho um livro aqui só de quebra-língua em inglês, né? E o título do livro é Which Witch is Which? Qual feiticeira é qual, né? Which is which, né? Eu tenho que achar esse livro, é bem interessante. É até uma boa ideia eu começar a compartilhar com vocês esses quebra-línguas. Valeu, Sérgio, muito boa ideia sua. Então, tá bom. Bom, gente, mais alguma pergunta? Então, se gostaram, dê um like. Eu vou começar a colocar, eu estou sentindo falta de ter uma forma de contato com as pessoas que assistem às aulas, porque às vezes eu me lembro de alguma coisa adicional que eu quero passar para as pessoas depois, e como eu não tenho e-mail, não tenho contato, né, eu tenho contato geral lá, eu posso mandar por lá, né, dos inscritos para receber as lives. Mas eu sempre me esqueço de colocar alguma coisinha. Por exemplo, agora, na descrição, eu esqueci de colocar esse site Pinterest, né, onde você pode, por exemplo, você quer desenvolver o seu inglês funcional, você pode ir lá e pega um gráfico. Eu vou começar também a compartilhar com vocês alguns dos decks do Anki que eu criei. Mas só eu fico um pouco preocupado, porque tem uma sequência, tá? Primeiro você tem que começar pelas palavras mais comuns, etc., depois preposições, phrasal verbs, etc. E, às vezes, a minha preocupação é justamente de aquela história da grande quantidade de informação que é paralisante. Quer dizer, se eu der muita informação, muito conteúdo, eu posso acabar confundindo a cabeça de vocês, tá bom? Então,
Mas, de qualquer forma, fica aí a ressalva, tá? Eu não quero prejudicar o ensino de ninguém, não quero que ninguém pense que não consegue ver. Vocês já aprenderam o idioma, certo? Vocês já aprenderam português e podem aprender qualquer outra língua, tá bom? Então, mas eu vou fazer isso daí, compartilhar mais, então não. Então, Sérgio, muito obrigado mais uma vez. Eu noto que você está sempre aqui nas nossas aulas, nas nossas conversas, tá? Espero estar colaborando. E eu queria agradecer a vocês mais uma vez por estarem aqui. Na semana que vem estaremos de volta, dando mais um passinho para dar aquela fundamentação para que vocês possam aprender inglês, tá bom? Só antes de acabar aqui, tem uma pergunta da Solange. A Solange está perguntando o nome do aplicativo de repetição, tá? Chama-se repetição espaçada. Tá? Na descrição do vídeo, você procura ali por um software chamado Anki, tá? E você for na internet, no YouTube, você vai achar vários vídeos em português explicando o funcionamento do Anki, tá? Então, ele é bem simples. Eu vou fazer um vídeo também só sobre o Anki, tá? Porque eu sou fã de carteirinha dessa metodologia que funciona mesmo. Eu me lembro uma vez, num livro de técnicas de memorização que eu li, né? E essa técnica era bem simples, né? Você associava um nome de alguma pessoa com algum fato, por exemplo, isso é para memorização de números. Então, por exemplo, você pode, por exemplo, associar a letra AH. AH é 18. Né? Então, você geralmente se memoriza dois conjuntos de pares de números, quer dizer, é a pessoa e a ação que ela estava fazendo. Tá? Então, por exemplo, AH seria o A, é a posição 1 no alfabeto, e o H é o 8. A H tem uma figura, né, abominável, mas que é muito boa para memorizar, o Adolf Hitler. Né? Então, você memoriza o número 18 para você memorizar aquilo. E eu usava o Anki, porque primeiro você tem que memorizar uma lista de 100 números e 100 acrônimos. Por exemplo, BD, tem uma atriz antiga aí, chamada Baudelaire, quer dizer, é o 24. Então, a primeira coisa é você lembrar de 100 números, tá? E você colocava no Anki para memorizar. Eu me lembro que, gente, no começo eu não conseguia memorizar, mas depois eu memorizei tudo, e já faz uns 5 ou 6 anos, eu não esqueço de nenhum dos números, tá? De 00 até 99, tá tudo aqui na cabeça. É uma coisa muito, muito poderosa, tá bom? Bom, gente, então, agradeço mais uma vez, Pierre, Maria Antônia, bom que vocês gostaram, José Ricardo, muito obrigado, e até semana que vem, se Deus quiser. E não se esqueçam de assinar a lista Aprendendo Inglês e assinar o canal, que eu estou precisando de chegar nos 1000. Estou com 954 lá no canal, youtube.com/aprendendo inglês. Então, assinem um canal e contem para os amigos. Muito obrigado e até a próxima.